Capítulo 5. Eu nunca tinha visto o acampamento meio-sangue no inverno, e a neve me surpreendeu. Ora, o acampamento tem o último modelo de controle mágico do clima. Nada atravessa seus limites a menos que o diretor, o Sr. D, queira. Pensei que fosse estar quente e ensolarado, mas, em vez disso, a neve tivera permissão para cair levemente. O gelo cobria a pista de carruagens e os campos de morango. Os chalés estavam decorados com minúsculos pisca-piscas, como luzes de Natal, só que pareciam bolas de fogo de verdade. Mais luzes brilhavam no bosque. O mais estranho de tudo, um fogo bruxuleava na janela do sótão da casa grande, onde vivia o oráculo, aprisionado em um velho corpo mumificado. Eu me perguntei se o espírito de Delfos estaria assando marshmallows lá em cima ou qualquer coisa parecida. Uau! Exclamou Nico, descendo da van. Aquilo é uma parede de escalada? É, respondi. Por que tem lava descendo por ela? Um pequeno desafio extra. Venha. Vou apresentá-lo a Kiron. Zoe, você já conhece. Conheço Kiron, disse Zoe rigidamente. Diz-lhe que estaremos no chalé 8. Caçadoras, segui-me. Vou indicar o caminho, ofereceu-se Grover. Conhecemos o caminho. Ah, sério, não é trabalho nenhum. É fácil se perder aqui, se você não. Ele tropeçou numa canoa e se ergueu ainda falando, como meu velho pai bode costumava dizer. Venham. Zoe revirou os olhos, mas acho que concluiu que não tinha como se livrar de Grover. As caçadoras colocaram as mochilas e os arcos nos ombros e seguiram em direção aos chalés. Quando Bianca de Ângelo começava a se afastar, inclinou-se e sussurrou alguma coisa no ouvido do irmão. Olhou para ele em busca de resposta, mas Nico se limitou a franzir as sobrancelhas e a se afastar dela. Cuidem-se, doçuras! Gritou Apolo para as caçadoras. E piscou para mim. Cuidado com aquelas profecias, Percy. Vejo você em breve. O que você quer dizer? Em vez de responder, ele saltou de volta na van. Até mais, Thalia, gritou. Comporte-se. Ele dirigiu-lhe um sorriso travesso, como se soubesse de algo que ela não sabia. Então fechou as portas e ligou o motor. Virei-me de lado quando a carruagem do sol decolou numa explosão de calor. Quando olhei para trás, o lago estava fumegando. Um macerate vermelho ergueu-se acima do bosque, ficando mais brilhante e subindo cada vez mais até desaparecer num raio de sol. Nico ainda parecia irritado. Perguntei-me o que a irmã teria lhe dito. Quem é Kiron? Perguntou ele. Não tenho sua estatueta. Nosso diretor de atividades, respondi. Ele é, bem, você vai ver. Se essas caçadoras não gostam dele, resmungou Nico, isso já é muito bom para mim. Vamos. A segunda coisa que me surpreendeu no acampamento era quanto estava vazio. Bem, eu sabia que a maior parte dos meios-sangues só treinava durante o verão. Apenas os que ficam o ano todo estariam ali, aqueles que não tinham casa para onde ir ou que seriam excessivamente atacados por monstros se saíssem. Mas tampouco parecia que estes eram muitos. Avistei Charles Beckendor, do chalé de Hefesto, alimentando a forja do lado de fora do arsenal do acampamento. Os irmãos Sol, Travis e Connor, do chalé de Hermes, forçavam o cadeado da loja do acampamento. Alguns garotos do chalé de Ares travavam uma guerra de bolas de neve com as ninfas dos bosques à margem da floresta. E isso era tudo. Nem mesmo minha antiga rival do chalé de Ares, Clarice, parecia estar por ali. A casa grande estava decorada com fileiras de bolas de fogo vermelhas e amarelas que aqueciam a varanda, mas aparentemente não ateavam fogo a nada. Lá dentro, as chamas crepitavam na lareira. O ar cheirava a chocolate quente. O Sr. D, o diretor do acampamento, e Kiron jogavam cartas tranquilamente no salão. A barba castanha de Kiron estava mais peluda por causa do inverno. Os cabelos cacheados pareciam um pouco mais compridos. Ele não estava se passando por professor esse ano, então acho que podia se dar ao luxo de ser casual. Vestia um suéter felpudo com estampa de marca de patas e tinha no colo um cobertor, que quase ocultava por completo a cadeira de rodas. Ele sorriu quando nos viu. Percy. Thalia. Ah, e esse deve ser Nico de Ângelo, apresentei. Ele e a irmã são meios-sangues. Kiron deu um suspiro de alívio. Vocês tiveram sucesso, então. Bem. Seu sorriso desapareceu. Qual o problema? E onde está Annabeth? Ah,
Puxa, disse o Sr. D, numa voz entediada. Mais um perdido? Tentei não prestar atenção ao Sr. D, mas era difícil ignorá-lo em seu conjunto de estampa de leopardo laranja neon e os tênis de corrida roxos. Como se o Sr. D tivesse corrido um único dia em sua vida imortal. Uma guirlanda de louro dourada estava caída de lado em sua cabeleira negra cacheada, o que devia significar que ele havia ganhado a última partida. O que quer dizer? Perguntou Thalia. Quem mais está perdido? Nesse exato momento, Grover entrou trotando na sala, sorrindo feito louco. Ele tinha um olho roxo e linhas vermelhas no rosto, que pareciam a marca de uma bofetada. As caçadoras estão todas acomodadas. Kiron franziu o senho. As caçadoras, é? Vejo que temos muito que conversar. Ele olhou para Nico. Grover, talvez você devesse levar nosso jovem amigo para o gabinete e lhe mostrar nosso filme de orientação. Mas... Ah, certo. Sim, senhor. Filme de orientação? Perguntou Nico. A classificação é livre para todas as idades? Porque Bianca é um pouco rigorosa. É livre, sim, respondeu Grover. Legal. Feliz, Nico seguiu-o para fora da sala. Agora, disse Kiron a Thalia e a mim, talvez fosse bom vocês se sentarem e nos contarem toda a história. Quando terminamos, Kiron voltou-se para o Sr. D. Devemos começar uma busca por Annabeth imediatamente. Eu vou, Thalia e eu dissemos ao mesmo tempo. O Sr. D fungou. Claro que não. Thalia e eu começamos a contestar, mas o Sr. D ergueu a mão. Seus olhos exibiam aquele fogo purpúreo de fúria que em geral significava que alguma coisa ruim e divina iria acontecer se não calássemos a boca. Pelo que vocês me contaram, disse o Sr. D, ficamos no 0-0 nessa brincadeira. Lamentavelmente, perdemos Annabel. Annabeth, corrigi. Ela estava no acampamento desde os 7 anos, e até hoje o Sr. D fingia não saber seu nome. Sim, disse ele. E você conseguiu um garotinho irritante para substituí-la. Portanto, não vejo nenhum benefício em arriscar outros meios-sangues num resgate ridículo. A possibilidade de que essa menina Anne esteja morta é muito grande. Eu queria estrangular o Sr. D. Não era justo eu tê-lo mandado se desintoxicar como diretor do acampamento por 100 anos. O objetivo era que fosse uma punição para o mau comportamento do Sr. D no Olimpo, mas acabará sendo uma punição para todos nós. Annabeth pode estar viva, argumentou o Sr. Kiron, mas eu podia ver que ele estava se esforçando para se mostrar otimista. Ele havia praticamente criado Annabeth aqueles anos todos em que ela fora campista de tempo integral, antes de ela fazer uma segunda tentativa de morar com o pai e a madrasta. Ela é muito inteligente. Se nossos inimigos estão com ela, Annabeth vai tentar ganhar tempo. Talvez ela até mesmo finja cooperar com eles. Isso mesmo, disse Thalia. Luke ia querê-la viva. Nesse caso, disse o Sr. D, receio que ela tenha de ser esperta o bastante para escapar sozinha. Eu me levantei. Percy. O tom de Kiron era cheio de advertências. No fundo da mente, eu sabia que o Sr. D não era alguém com quem você quisesse se meter. Mesmo que fosse um garoto com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade como eu, ele não ia dar moleza. Mas eu estava tão furioso que não me importava. O senhor fica feliz por perder outro campista, soltei. Ficaria feliz se todos nós desaparecêssemos. O Sr. D reprimiu um bocejo. O que foi que disse? Grunhi. Só porque o senhor foi enviado para cá como punição não tem de ser um idiota preguiçoso. É a sua civilização também. O senhor podia tentar ajudar um pouquinho. Por um segundo, não se ouviu outro som que não fosse o crepitar do fogo. A luz se refletia nos olhos do Sr. D, dando-lhe uma aparência sinistra. Ele abriu a boca para dizer algo, provavelmente uma maldição que me transformaria em migalhas, quando Nico entrou intempestivamente na sala, seguido por Grover. Super legal! Gritou Nico, estendendo as mãos para Kiron. Você é um centauro. Kiron conseguiu dar um sorriso nervoso. Sim, Sr. D'Angelo. Embora eu prefira me manter na forma humana nesta cadeira de rodas nos primeiros encontros. E, uau! Ele olhou para o Sr. D, você, o cara do vinho? Não acredito. O Sr. D tirou os olhos de mim e lançou a Nico um olhar de aversão. Cara do vinho? Dioniso, não é? Ah, uau!
Tenho sua estatueta. Minha estatueta. No meu jogo, mitomagia. E uma carta holográfica também. E, mesmo você tendo apenas uns 500 pontos de ataque todos pensando que você é a pior das cartas de deuses, eu acho seus poderes o máximo, de verdade. Ah! O Sr. D parecia verdadeiramente perplexo, e é provável que isso tenha salvado minha vida. Bem, isso é gratificante. Percy, disse Quirrell mais que depressa, você e Thalia 10 são para os chalés. Informem aos campistas que vamos ter o jogo de captura da bandeira amanhã ao anoitecer. Captura da bandeira? Perguntei. Mas não temos muitos. É uma tradição, disse Quirrell. Uma disputa amistosa, sempre que as caçadoras nos visitam. É, murmurou Thalia. Aposto que vai ser mesmo amistosa. Quirrell virou a cabeça bruscamente para o Sr. D, que ainda estava de testa franzida enquanto Nico falava sobre quantos pontos de defesa todos os deuses tinham em seu jogo. Vão agora, disse-nos Quirrell. Ah, ok, concordou Thalia. Venha, Percy. Ela me arrastou da casa grande antes que Dioniso pudesse lembrar que queria me matar. Você já está na lista negra de Ares, lembrou-me Thalia enquanto caminhávamos até os chalés. Precisa de outro inimigo mortal? Ela estava certa. No meu primeiro verão como campista, eu me envolvera numa luta com Ares, e agora ele e todos os seus filhos queriam me matar. Eu não precisava deixar Dioniso furioso também. Desculpe-me, disse eu. Não consegui evitar. É tão injusto. Ela parou perto do arsenal e olhou ao longo do vale, na direção do topo da colina meio-sangue. Seu pinheiro ainda estava lá, o velocino de ouro brilhando no galho mais baixo. A magia da árvore ainda protegia os limites do acampamento, mas não usava mais o espírito de Thalia como força. Percy, tudo é injusto, murmurou Thalia. Às vezes eu queria. Ela não terminou, mas sua voz estava tão triste que senti pena. Com os cabelos negros desfiados e as roupas punk também pretas, um velho sobretudo de lã, parecia uma espécie de corvo gigante, completamente deslocada na paisagem branca. Vamos trazer Annabeth de volta, prometi. Só não sei ainda como. Primeiro descobri que Luke estava perdido, disse ela. Agora Annabeth. Não pense assim. Você tem razão. Ela endireitou o corpo. Vamos encontrar uma maneira. Adiante, na quadra de basquete, algumas caçadoras treinavam arremesso. Uma delas discutia com um garoto do chalé de Ares. O garoto estava com a mão na espada e a caçadora parecia prestes a trocar a bola de basquete por um arco e flecha a qualquer instante. Vou acabar com aquilo, disse Thalia. Você, circule pelos chalés. Fale a todos sobre a captura da bandeira amanhã. Tudo bem. Você vai ser a capitã da equipe. Não, não, replicou ela. Você está no acampamento há mais tempo. Você é o capitão. Nós podemos, ser co-capitães ou algo assim. Ela parecia tão confortável com a ideia quanto eu, mas assentiu. Quando ela se dirigia à quadra, chamei. Ei, Thalia. Sim. Sinto muito pelo que aconteceu em Vestover. Eu deveria ter esperado vocês. Tudo bem, Percy. Eu provavelmente faria a mesma coisa. Ela mudou o peso do corpo de um pé para o outro, como se estivesse tentando decidir se dizia algo mais ou não. Sabe, você perguntou sobre minha mãe e eu respondi um pouco mal. É que, voltei para vê-la depois de 7 anos, e descobri que ela morreu em Los Angeles. Ela bebia muito, e parece que estava dirigindo tarde da noite há uns 2 anos, e Thalia piscou com força. Eu sinto muito. Sim, tudo bem. Não é que fossemos muito ligadas. Eu fugi quando tinha 10 anos. Os melhores 2 anos da minha vida foram quando estava andando por aí com Luke e Annabeth. Mas ainda assim. Foi por isso que teve dificuldade com a Van do Sol. Ela me lançou um olhar desconfiado. O que quer dizer com isso? A maneira como você ficou rígida, sem querer assumir o volante. Devia estar pensando na sua mãe. Lamentei ter dito aquilo. A expressão de Thalia estava perigosamente semelhante à de Zeus na única vez em que o vira furioso, como se a qualquer minuto seus olhos fossem lançar uma descarga de 1 milhão de volts. Murmurou ela. Deve ter sido isso. Então seguiu na direção da quadra, onde o campista de Ares e a caçadora tentavam se matar com uma espada e uma bola de basquete.
Os chalés eram a mais estranha coleção de edificações que já se viu. Os chalés 1 e 2, grandes construções de colunas brancas que pertenciam a Zeus e a Hera, ficavam no meio, com 5 chalés de deuses à esquerda e 5 chalés de deusas à direita, formando um em torno do gramado central e da churrasqueira. Fiz a ronda, contando a todos sobre a captura da bandeira. Acordei um garoto de Ares de seu cochilo do meio-dia e ele gritou que eu fosse embora. Quando perguntei onde Clarice estava, ele disse: saiu numa missão a pedido de Quiron. Altamente secreto. Tudo bem com ela? Não tenho notícias dela há um mês. E está desaparecida. Que é como vai ficar o seu traseiro se você não der o fora daqui? Resolvi deixá-lo dormir. Por fim, cheguei ao chalé 3, o de Poseidon. Era uma construção baixa e cinza talhada em rocha marítima, incrustada com fósseis de conchas e coral. Lá dentro estava vazio como sempre, exceto pelo meu beliche. Um chifre de minotauro pendia da parede, perto do meu travesseiro. Tirei o boné de beisebol de Annabeth da mochila e o deixei na mesinha de cabeceira. Eu o devolveria a ela quando a encontrasse. E eu iria encontrá-la. Tirei o relógio do pulso e ativei o escudo. Ele estalou ruidosamente enquanto se projetava, numa espiral. Os espigões do Dr. Espinheiro haviam amassado o bronze em cerca de uma dezena de pontos. Um corte impedia que o escudo se abrisse por completo, fazendo parecer uma pizza na qual faltavam 2 fatias. As bonitas imagens de metal que meu irmão fizera com tanta habilidade estavam todas danificadas. Na imagem em que eu e Annabeth lutávamos contra a Hidra, parecia que um meteoro havia aberto uma cratera em minha cabeça. Pendurei o escudo em seu gancho, perto do chifre do Minotauro, mas agora era doloroso olhá-lo. Talvez Beckendor, do chalé de Hefesto, pudesse consertá-lo para mim. Ele era o melhor ferreiro de armas no acampamento. Eu falaria com ele no jantar. Estava olhando o escudo quando percebi um som estranho, de água gorgolejando, e notei que havia algo novo no quarto. No fundo do chalé, via-se uma grande bacia de rocha marítima cinza, com uma torneira semelhante à cabeça de um peixe esculpida na pedra. De sua boca jorrava um fluxo aquático, uma fonte de água salgada que escorria para a bacia. A água devia ser quente, pois lançava névoa no ar frio do inverno, como em uma sauna. E isso deixava o quarto morno, renovado com o cheiro do mar, como em um dia de verão. Fui até a bacia. Não havia bilhete nem nada, mas eu sabia que só podia ser um presente de Poseidon. Olhei a água e disse: obrigado, pai. A superfície ondulou. No fundo da bacia, moedas reluziam, uma dúzia mais ou menos de dracmas de ouro. Percebi para que servia a fonte. Era um lembrete para eu me manter em contato com a família. Abri a janela mais próxima, e a luz do sol invernal criou um arco-íris na névoa. Então pesquei uma moeda na água quente. Íris, ó deusa do arco-íris, disse eu, aceite a minha oferenda. Joguei uma moeda na névoa e ela desapareceu. Então me dei conta de que não sabia com quem deveria entrar em contato primeiro. Minha mãe? Essa seria a coisa certa para o bom filho fazer, mas ela ainda não devia estar preocupada comigo. Estava acostumada ao meu desaparecimento por dias ou semanas consecutivos. Meu pai? Já fazia muito tempo, quase 2 anos, desde que falara de fato com ele. Mas será que se podia enviar uma mensagem de Íris para um deus? Eu nunca havia tentado. Será que isso o deixaria furioso, como uma ligação de telemarketing ou coisa assim? Hesitei. Então me decidi. Me mostre Tyson, pedi. Nas forjas dos Ciclopes. A névoa estremeceu, e a imagem de meu meio-irmão surgiu. Ele estava cercado de fogo, o que teria sido um problema se não fosse um ciclope. Ele se encontrava debruçado sobre uma bigorna, martelando uma lâmina de espada incandescente. Havia uma janela de moldura de mármore atrás dele, que dava para a água azul escura, o fundo do oceano. Tyson! Gritei. Ele não me ouviu da primeira vez por causa do barulho do martelo e das chamas. Tyson! Ele se virou e seu único e enorme olho se arregalou. Seu rosto abriu-se num sorriso amarelo e torto. Percy! Ele largou a lâmina da espada e correu para mim, tentando me abraçar. A imagem se tornou embaçada e eu instintivamente recuei. Tyson, é uma mensagem de Íris. Eu não estou aqui de verdade. Ah! Ele voltou a ficar visível, parecia constrangido. Ah, eu sabia disso. Claro. Como você está? Perguntei. Que tal o emprego?
Seu olho se iluminou. Estou adorando o trabalho. Olhe. Ele pegou a lâmina quente da espada com as mãos nuas. Fui eu que fiz. É muito legal. Escrevi meu nome nela. Bem aqui. Impressionante. Ouça, você fala com papai com frequência? O sorriso de Tyson desapareceu. Não muito. Papai vive ocupado. Está preocupado com a guerra. O que quer dizer com isso? Tyson suspirou. Enfiou a lâmina da espada pela janela, onde ela fez uma nuvem de bolhas ferventes. Quando Tyson a trouxe de volta, o metal estava frio. Velhos espíritos marítimos estão criando problemas. Egeu. O oceano. Esses caras. Eu sabia por alto do que ele estava falando. Ele se referia aos imortais que governavam os oceanos nos tempos dos titãs. Antes que os olimpianos tomassem o poder. O fato de estarem de volta agora, com o titã Cronos e seus aliados ganhando força, não era nada bom. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Perguntei. Tyson sacudiu a cabeça, chateado. Estamos armando as sereias. Até amanhã vão precisar de mais 1000 espadas. Ele olhou para a lâmina de sua espada e suspirou. Os velhos espíritos estão protegendo o barco malvado. O Princesa Andrômeda? Perguntei. O barco de Luke? Fazem com que seja difícil encontrá-lo. Protegem-no das tempestades de papai. Caso contrário, ele o despedaçaria. Despedaçá-lo seria bom. Tyson se animou, como se tivesse acabado de lhe ocorrer outro pensamento. Annabeth. Ela está aí? Ah, bem, meu coração me pareceu uma bola de boliche. Tyson achava que Annabeth era a melhor coisa do mundo depois de manteiga de amendoim, e ele amava manteiga de amendoim. Não tive coragem de lhe dizer que ela estava desaparecida. Ele começaria a chorar tanto que provavelmente apagaria todas aquelas chamas. Bem, não, ela não está aqui agora. Cumprimente-a por mim. Ele sorriu, radiante. Meus cumprimentos para Annabeth. Ok, tentei desfazer o nó na garganta. Farei isso. E, Percy, não se preocupe com o navio mau. Ele vai embora. O que quer dizer? Canal do Panamá. Bem longe. Franzia a testa. Por que Luke levaria seu navio de cruzeiro infestado de demônios para lá? A última vez em que o tínhamos visto, ele estava navegando ao longo da costa leste, recrutando meios-sangues e treinando seu exército monstruoso. Muito bem, disse, sentindo-me inseguro. Isso é, bom. Eu acho. Nas forjas, uma voz masculina gritou algo que não pude entender. Tyson se encolheu. Preciso voltar ao trabalho. O patrão vai ficar uma fera. Boa sorte, irmão. Ok, diga ao papai. Mas antes que eu pudesse terminar, a visão tornou-se mais tremulante e desapareceu. Eu estava novamente sozinho em meu chalé, sentindo-me mais solitário agora do que antes. Senti-me totalmente infeliz no jantar daquela noite. Certo, a comida estava excelente, como sempre. Não se pode errar com churrasco, pizza e copos de refrigerante que nunca ficam vazios. Os archotes e os braseiros mantinham o pavilhão ao ar livre e quente, mas todos tínhamos de sentar com os companheiros de chalé, o que significava que eu estava sozinho na mesa de Poseidon. Regras do acampamento. Pelo menos os chalés de Hefesto, Ares e Hermes tinham, cada um, umas poucas pessoas. Nico sentou-se com os irmãos Sol, pois novos campistas eram sempre colocados no chalé de Hermes se seu pai olimpiano fosse desconhecido. Os irmãos Sol pareciam estar tentando convencer Nico de que pôquer era um jogo muito melhor do que mitomagia. Torci para que Nico não tivesse dinheiro para perder. A única mesa que parecia estar se divertindo de verdade era a de Ártemis. As caçadoras bebiam, comiam e riam como uma família numerosa e feliz. Zoe ocupava a cabeceira, como se fosse a mãe. Ela não ria tanto quanto as outras, mas de tempos em tempos abria um sorriso. Sua fita prateada de tenente brilhava nas tranças negras de seu cabelo. Pensei que ela ficava muito mais simpática quando sorria. Bianca de Ângelo parecia estar se divertindo muito. Tentava aprender queda de braço com a garota grandona que provocara a briga com o garoto de Ares na quadra de basquete. A garota maior a vencia sempre, mas Bianca não parecia se importar. Quando terminamos de comer, Quiron fez o costumeiro brinde aos deuses e deu formalmente as boas-vindas às caçadoras de Ártemis.
Os aplausos foram bastante desanimados. Então ele anunciou o jogo amistoso de captura da bandeira para a noite seguinte, o que teve uma recepção muito melhor. Depois disso, voltamos todos para nossos chalés no precoce toque de recolher do inverno. Eu estava exausto, o que significa que adormeci facilmente. Essa foi a parte boa. A ruim foi que tive um pesadelo, e, mesmo para os meus padrões, foi impressionante. Annabeth estava numa encosta escura, envolta na neblina. O ambiente era muito parecido com o mundo inferior, pois imediatamente senti claustrofobia e não consegui ver o céu lá em cima, apenas uma escuridão próxima e pesada, como se estivesse em uma caverna. Annabeth lutava para subir a colina. Antigas colunas gregas de mármore negro quebradas espalhavam-se à sua volta, como se algo houvesse causado a explosão de um edifício enorme. Espinheiro! Gritou Annabeth. Cadê você? Por que me trouxe aqui? Ela escalou uma área coberta por destroços de uma parede e chegou ao alto da colina. Annabeth arquejou. Lá estava Luke. E sentia dor. Ele se encontrava encolhido no chão pedregoso, tentando se levantar. A escuridão parecia ser mais densa ao redor dele, o nevoeiro espiralando, faminto. Suas roupas estavam em farrapos e seu rosto, arranhado e encharcado de suor. Annabeth! Ele chamou. Me ajude! Por favor! Ela correu até ele. Tentei gritar e ele é um traidor. Não confie nele. Mas minha voz não saía no sonho. Annabeth tinha lágrimas nos olhos. Ela estendeu o braço, como se quisesse tocar o rosto de Luke, mas no último instante hesitou. O que aconteceu? Perguntou ela. Eles me deixaram aqui, gemeu Luke. Por favor. Isso está me matando. Eu não conseguia ver o que havia de errado com ele, que parecia estar lutando contra alguma maldição invisível, como se o nevoeiro o estivesse espremendo para a morte. Por que eu deveria confiar em você? Perguntou Annabeth. Sua voz estava cheia de mágoa. Não deveria, respondeu Luke. Fui horrível com vocês. Mas, se não me ajudar, eu vou morrer. Deixe que ele morra, eu queria gritar. Luke tentará nos matar a sangue frio muitas vezes. Não merecia nada de Annabeth. Então a escuridão acima de Luke começou a se esfacelar, como o teto de uma caverna num terremoto. Imensos blocos de pedra negra começaram a cair. Annabeth lançou-se para ele no momento em que uma rachadura apareceu e todo o teto veio abaixo. Ela o sustentou de alguma forma, toneladas de pedras. Evitou que desabasse sobre ela e Luke apenas com sua força. Impossível. Ela não teria conseguido fazer aquilo. Luke rolou para longe, livre e arquejando. Obrigado, conseguiu dizer. Ajude-me a segurar isto, e gemeu Annabeth. Luke recuperou o fôlego. Seu rosto estava coberto de fuligem e suor. Ele se levantou, vacilante. Sabia que podia contar com você. E começou a se afastar enquanto a escuridão ameaçava esmagar Annabeth. Me ajude! Implorou ela. Ah, não se preocupe, disse Luke. Sua ajuda está a caminho. É tudo parte do plano. Enquanto isso, tente não morrer. O teto de trevas voltou a desmoronar, empurrando Annabeth contra o chão. Sentei-me, rígido, na cama, agarrando os lençóis. Não havia nenhum ruído em meu chalé, exceto o gorgolejar da fonte de água salgada. O relógio na mesa de cabeceira mostrava que passava pouco da meia-noite. Era só um sonho, mas eu tinha certeza de duas coisas: Annabeth corria um perigo terrível. E o responsável era Luke. Capítulo 6. Na manhã seguinte, após o café da manhã, contei a Grover sobre meu sonho. Estávamos sentados na campina, observando os sátiros correrem atrás das ninfas do bosque pela neve. As ninfas haviam prometido beijar os sátiros caso fossem pegas, mas nunca eram. Em geral, a ninfa deixava o sátiro se aproximar bastante, então se transformava numa árvore coberta de neve e o pobre sátiro se chocava contra ela impetuosamente, e ainda acabava coberto por uma pilha de neve. Quando contei a Grover o pesadelo, ele começou a torcer no dedo pelo desgrenhado de sua perna. O teto de uma caverna desabou sobre ela? Perguntou ele. Sim. Que diabos isso quer dizer? Grover balançou negativamente a cabeça. Não sei. Mas depois Duke zoou e sonhou. Epa!
O que está dizendo? Zoe teve um sonho assim? Eu não sei exatamente. Por volta das 3 da manhã, ela foi à casa grande e exigiu falar com Kiron. Parecia que estava em pânico. Espere, como é que você sabe disso? Grover enrubesceu. Eu estava mais ou menos acampado do lado de fora do chalé de Artemis. Para quê? Só para estar, você sabe, perto delas. Você é um rastejador com cascos. Não sou, não. Seja como for, eu a segui até a casa grande, me escondi num arbusto e observei tudo. Ela ficou transtornada de verdade quando Argus não a deixou entrar. Foi uma cena um tanto perigosa. Tentei imaginá-la. Argus era o chefe da segurança do acampamento, um sujeito grandalhão e louro com olhos pelo corpo todo. Ele raramente aparecia, a menos que alguma coisa séria estivesse acontecendo. Eu não gostaria de apostar numa luta entre ele e Zoe Doce Amarga. O que foi que ela disse? Perguntei. Grover fez uma careta. Bem, ela começa a falar numa linguagem muito antiquada quando fica nervosa, assim foi meio difícil entender. Mas era algo sobre Artemis estar em apuros e precisar das caçadoras. E então ela chamou Argus de energúmeno. Acho que isso é algo ruim. E então ele a chamou de... Ei, espere. Como é que Artemis pode estar em apuros? Finalmente Kiron apareceu de pijamas e seu rabo de cavalo com bobs e... Ele usa bobs no rabo? Grover cobriu a boca. Desculpe-me, disse eu. Continue. Bem, Zoe disse que precisava de permissão para deixar o acampamento imediatamente. Kiron não concedeu. Ele lembrou a Zoe que as caçadoras deveriam permanecer aqui até receberem ordens de Artemis. E ela disse, Grover engoliu em seco. Ela disse, como é que vamos receber ordens de Artemis se ela está perdida? Como assim, perdida? Como se ela precisasse de informações para se localizar? Não. Acho que ela quis dizer desaparecida. Levada. Sequestrada. Sequestrada? Tentei me acostumar com a ideia. Como é que se pode sequestrar uma deusa imortal? Isso é possível? Bem, sim. Quer dizer, aconteceu com Perséfone. Mas ela era, a deusa das flores. Grover pareceu ofendido. Da primavera. Que seja. Artemis é muito mais poderosa. Quem poderia sequestrá-la? E por quê? Grover balançou a cabeça negativamente, infeliz. Não sei. Cronos. Ele ainda não pode ter todo esse poder. Pode. A última vez que tínhamos visto Cronos, ele estava em pedacinhos. Bem, nós não o víramos de verdade. Milhares de anos atrás, após a grande guerra entre titãs e deuses, os quais o haviam cortado em pedacinhos com sua própria foice e espalhado os pedaços no Tártaro, que é, assim, uma espécie de lixeira reciclável e sem fundo em que os deuses jogam seus inimigos. 2 verões atrás, Cronos nos havia atraído à beira do abismo e quase nos arrastara para lá. Então, no último verão, a bordo do cruzeiro demoníaco de Luke, víramos um caixão de ouro, no qual Luke afirmava estar convocando o Sr. Titã, pedaço por pedaço, a cada vez que alguém se juntava à causa deles. Cronos podia influenciar as pessoas com sonhos e enganá-las, mas eu não via como ele poderia sobrepujar Artemis fisicamente, se ainda era uma espécie de pilha de adubo do mal. Não sei, disse Grover. Acho que alguém saberia se Cronos tivesse se recomposto. Os deuses estariam mais nervosos. Mas, ainda assim, é estranho você ter um pesadelo na mesma noite que Zoe. É quase como se estivéssemos conectados, completei. Mais além, na campina congelada, um sátiro deslizou nos cascos enquanto perseguia uma ninfa de árvore ruiva. Ela deu uma risadinha e estendeu os braços enquanto ele corria em sua direção. Pop! Ela se transformou em um pinheiro e ele se esborrachou contra o tronco em alta velocidade. Ah, o amor, suspirou Grover, sonhador. Pensei no pesadelo de Zoe, que ela teve apenas algumas horas após o meu. Preciso falar com Zoe, disse eu. Antes de você ir. Grover tirou algo do bolso do casaco. Era um prospecto dobrado em 3, como um folheto de viagem. Lembra-se do que você disse, sobre como era estranho as caçadoras terem simplesmente aparecido em Vestover Hall? Acho que elas poderiam estar nos vigiando. Vigiando? O que quer dizer com isso? Ele me entregou o folheto.
A primeira página dizia, em uma escolha sábia para o seu futuro. Dentro viam-se fotos de jovens donzelas envolvidas em atividades de caça, perseguindo monstros, atirando flechas. Havia legendas como, em benefícios para a saúde e imortalidade e o que isso significa para você. E um amanhã sem garotos. Encontrei isso na mochila de Annabeth, disse Grover. Eu o encarei. Não estou entendendo. Bem, me parece. Talvez Annabeth estivesse pensando em se juntar a elas. Gostaria de dizer que recebi bem a notícia. Mas a verdade era que eu queria estrangular as caçadoras de Ártemis, uma donzela eterna de cada vez. Tentei me manter ocupado pelo restante do dia, mas eu estava morto de preocupação com Annabeth. Fui para a aula de lançamento de dardos, mas o campista de Ares responsável me pôs para fora depois que me distraí e atirei o dardo no alvo antes que ele saísse do caminho. Pedi desculpas pelo buraco em sua calça, mas assim mesmo ele me expulsou imediatamente. Visitei os estábulos de Pégasus, mas Silena Beauregard, do chalé de Afrodite, estava discutindo com uma das caçadoras, e decidi que era melhor não me envolver. Depois, sentei-me nos galpões de bigas vazios e fiquei ruminando. Lá embaixo, nos campos de arco e flecha, Quiron conduzia o treino de tiro ao alvo. Eu sabia que ele era a melhor pessoa para eu conversar naquele momento, mas alguma coisa me deteve. Tinha a sensação de que Quiron iria tentar me proteger, como sempre fazia. Talvez não me dissesse tudo o que sabia. Olhei para outra direção. No topo da colina meio-sangue, o Sr. Dei Argos alimentava um filhote de dragão que guardava o velocino de ouro. Então a ideia me ocorreu, e ninguém estaria na casa grande. Havia alguém mais, alguma coisa a quem eu poderia pedir orientação. O sangue zumbia em meus ouvidos enquanto eu corria para casa e subia as escadas. Eu só fizera isso uma vez antes, e ainda tinha pesadelos com aquilo. Abri o alçapão e entrei no sótão. O ambiente estava escuro, poeirento e atravancado de lixo, exatamente como eu lembrava. Havia escudos sem alguns pedaços, em decorrência de mordidas de monstros, espadas entortadas no formato da cabeça de demônios, e um bocado de animais empalhados, como uma arpia e uma piton laranja brilhante. Ao lado da janela, sentada num banco de 3 pernas, estava a múmia enrugada de uma velha senhora com um vestido tingido à moda hippie. O oráculo. Obriguei-me a andar até ela. Esperei que a névoa verde subisse da boca da múmia, como da outra vez, mas nada aconteceu. Oi, cumprimentei. O que há de novo? Estremeci, de tão estúpido que aquilo sou. Não podia ver muita coisa de novo quando você está morto e preso no sótão. Mas eu sabia que o espírito do oráculo estava lá, em algum lugar. Eu podia sentir uma presença fria ali, como uma serpente enrodilhada, adormecida. Tenho uma pergunta, que anunciei, um pouco mais alto. Preciso saber sobre Annabeth. Como posso salvá-la? Nenhuma resposta. O sol entrava pela janela suja do sótão, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar. Esperei ainda mais. Então fiquei com raiva. Estava sendo ignorado por um cadáver. Muito bem, disse eu. Ótimo. Vou descobrir por mim mesmo. Virei-me e esbarrei numa mesa grande cheia de souvenirs. Parecia mais amontoada de coisas do que da última vez em que eu estivera ali. Os heróis guardavam todo tipo de objeto no sótão, em troféus de buscas que já não queriam em seus chalés ou objetos que traziam lembranças dolorosas. Eu sabia que Luke havia guardado uma garra de dragão em algum lugar por ali, a que havia deixado a cicatriz em seu rosto. Havia um cabo de espada quebrado com a etiqueta, e isto quebrou e Leroy foi morto. 1999. Então avistei um lenço de seda rosa com uma etiqueta presa. Peguei a etiqueta e tentei lê-la. Lenço da deusa Afrodite. Recuperado em Aqualândia, Denver, Colorado. Por Annabeth Chase e Percy Jackson. Fiquei olhando o lenço. Eu havia me esquecido completamente dele. 2 anos antes, Annabeth tomara esse lenço das minhas mãos e dissera algo como, não. Fique longe dessa magia de amor. Eu simplesmente havia suposto que ela o jogará fora. E, no entanto, ali estava. Ela o guardara esse tempo todo? E por que o havia escondido no sótão? Voltei-me para a múmia. Ela não se movera, mas as sombras em seu rosto faziam parecer que estava sorrindo de uma forma horripilante. Larguei o lenço e tentei não sair correndo em direção à saída. Naquela noite, após o jantar, eu estava seriamente disposto a derrotar as caçadoras e capturar a bandeira.
Seria um jogo de curta duração em apenas 13 caçadoras, incluindo Bianca D'Angelo, e aproximadamente o mesmo número de campistas. Zoe Doce Amarga parecia muito contrariada. Ela ficava olhando ressentida para Kiron, como se não acreditasse que ele a estava obrigando a fazer aquilo. As outras caçadoras tampouco pareciam muito felizes. Ao contrário da noite anterior, elas não estavam rindo nem brincando. Simplesmente se acotovelavam no pavilhão do refeitório, sussurrando nervosamente entre si enquanto prendiam suas armaduras. Algumas até pareciam ter estado chorando. Creio que Zoe lhes havia falado de seu pesadelo. Em nossa equipe tínhamos Beckendor e 2 outros caras de Hefesto, alguns do chalé de Ares, embora ainda parecesse estranho que Clarice não estivesse ali, os irmãos Sol e Nico do chalé de Hermes, e algumas crianças de Afrodite. Era estranho que o chalé de Afrodite quisesse participar do jogo. Em geral, eles se sentavam à margem, conversavam e ficavam olhando seus reflexos no rio, e coisas assim, mas quando souberam que íamos enfrentar as caçadoras, ficaram ávidos para ir. Vou mostrar a elas como amor é desprezível, grunhiu Silena Beauregard enquanto prendia a armadura. Vou transformá-las em pó. Com isso restávamos Thalia e eu. Eu assumo o ataque, ofereceu-se Thalia. Você assume a defesa. Ah, hesitei, pois estava prestes a dizer o mesmo, só que é ao contrário. Você não acha que com o escudo e tudo, é melhor você ficar com a defesa? Thalia já tinha a giz no braço, e mesmo nossos colegas de equipe estavam mantendo uma certa distância dela, tentando não acovardar-se diante da cabeça de bronze da Medusa. Bem, eu estava pensando que ele constituiria um ataque melhor, disse Thalia. Além disso, você tem mais prática com a defesa. Fiquei em dúvida se ela estava zombando de mim. Eu tinha tido algumas experiências bem ruins com a defesa na captura da bandeira. No meu primeiro ano, Annabeth havia me colocado como uma espécie de isca, e eu quase fora morto com lanças, e depois, quase devorado por um cão infernal. Está bem, sem problema, e menti. Legal. Thalia virou-se para ajudar alguns filhos de Afrodite que estavam tendo dificuldades para vestir suas armaduras sem quebrar as unhas. Nico D'Angelo correu até mim com um sorriso aberto no rosto. Percy, isto é incrível. O capacete de bronze com pena azul estava caindo em seus olhos, e a couraça do peito era uns 6 números maior. Perguntei-me se eu tinha ficado tão ridículo quando chegará ali. Infelizmente, era provável que sim. Nico levantou a espada com esforço. Vamos chegar a matar a outra equipe? Bem, não. Mas as caçadoras são imortais, não são? Só morrem se caírem em batalha. Além disso, seria incrível se a gente simplesmente, assim, ressuscitasse quando fosse morto, para que pudesse continuar lutando, e, Nico, isto é sério. Espadas de verdade. Elas podem machucar. Ele me fitou, um tanto desapontado, e percebi que tinha falado como minha mãe. Puxa! Isso não era um bom sinal. Dei tapinhas no ombro de Nico. Ei, é legal. Apenas siga a equipe. Fique fora do caminho de Zoe. Vamos arrasar. O casco de Kiron ecoou no chão do pavilhão. Heróis! Chamou ele. Vocês conhecem as regras. O riacho é a linha divisória. A equipe azul, do acampamento Meio-Sangue, fica com o lado oeste dos bosques. As caçadoras de Ártemis, a equipe vermelha, ficam com o lado leste. Eu serei o juiz e médico do campo de batalha. Nada de ferimentos intencionais, por favor. Todos os itens mágicos são permitidos. Assumam suas posições. Maneiro, sussurrou Nico ao meu lado. Que tipo de itens mágicos? Será que vou ganhar um? Eu estava prestes a dizer que não quando Thalia chamou. Equipe azul. Siga-me. Todos gritaram e a seguiram. Tive de correr para alcançá-los, e tropecei no escudo de alguém. Acabei não parecendo muito um co-capitão. Estava mais para um idiota. Fincamos nossa bandeira no topo do punho de Zeus, um grupo de pedras no meio do bosque, a oeste, que, se você olha do ângulo certo, parece um imenso punho emergindo do chão. Se olhar para ele de qualquer outro ponto, parece uma pilha de gigantescos cocos de alce, mas Kiron não nos deixava chamar o lugar de pilha de cocô, principalmente depois de ter sido batizado em homenagem a Zeus, que não tem lá um senso de humor dos melhores. De qualquer maneira, era um bom lugar para fincar a bandeira. A rocha mais alta tinha uns 6 metros de altura e era muito difícil de escalar, de modo que a bandeira se encontrava claramente visível,
como as regras diziam que deveria ser, e não era importante o fato de os guardas não terem permissão de ficar a menos de 10 metros dela. Deixei Nico de guarda com Beckendor e os irmãos Sol, achando que ele estaria fora do caminho e em segurança. Vamos mandar uma isca para a esquerda, disse Thalia ao grupo. Silena, você cuida disso. Entendido. Leve Laurel e Jason. São bons corredores. Abra um amplo arco em torno das caçadoras, atraia o maior número delas que puder. Vou conduzir o grupo de ataque principal para a direita e pegá-las de surpresa. Todos assentiram. Parecia um bom plano, e Thalia o expôs com tamanha confiança que não havia mais nada a fazer senão acreditar que ia dar certo. Thalia olhou para mim. Algo a acrescentar, Percy? Sim. Fiquem atentos à defesa. Temos 4 guardas e 2 patrulheiros. Não é muito para um bosque grande. Vou estar em movimento. Gritem se precisarem de ajuda. E não deixem seus postos. Disse Thalia. A menos que vejam uma oportunidade de ouro, acrescentei. Thalia fez uma careta. Não deixem seus postos de jeito nenhum. Certo, a menos. Percy. Ela tocou meu braço e me deu um choque. Todo mundo pode dar choques estáticos no inverno, mas quando Thalia faz isso, dói. Acho que é porque o pai dela é o deus dos raios. Ela tem fama de chamuscar as sobrancelhas das pessoas. Desculpe-me, disse Thalia, embora em sua voz não houvesse um tom de desculpas. Bem, todo mundo entendeu? Todos assentiram. Então nos separamos em pequenos grupos. A trombeta soou, e o jogo teve início. O grupo de Silena desapareceu no bosque à esquerda. O grupo de Thalia esperou alguns segundos, e então disparou para a direita. Esperei que algo acontecesse. Subi no punho de Zeus a fim de ter uma boa visão do bosque. Eu me lembrava de como as caçadoras haviam irrompido do meio da floresta quando lutaram com o Manticore, e estava preparado para algo assim, um ataque maciço que poderia nos dominar. Mas nada aconteceu. Avistei Silena e seus 2 patrulheiros. Atravessavam correndo uma clareira, seguidos por 5 caçadoras, levando-as para dentro do bosque e afastando-as de Thalia. O plano parecia estar funcionando. Então localizei outro grupo de caçadoras seguindo para a direita, os arcos em prontidão. Deviam ter visto Thalia. O que está acontecendo? Perguntou Nico, tentando subir até onde eu estava. Minha mente estava em disparada. Thalia não ia conseguir escapar, mas as caçadoras estavam divididas. Com tantas delas em cada flanco, o centro devia estar desguarnecido. Se eu fosse rápido. Olhei para Beckendor. Vocês podem cuidar de tudo? Beckendor bufou. É claro. Eu vou até lá. Os irmãos Sol e Nico deram vivas quando corri na direção da linha divisória. Eu corria na velocidade máxima e me sentia ótimo. Saltei sobre o riacho, entrando em território inimigo. Podia ver a bandeira prateada delas à frente, guardada por uma única sentinela, que nem estava olhando na minha direção. Ouvi lutas à esquerda e à direita, em algum ponto do bosque. Estava no papo. A sentinela virou-se no último minuto. Era Bianca D'Angelo. Seus olhos se arregalaram quando me choquei contra ela, lançando-a estatelada na neve. Desculpe-me! Gritei. Arranquei a bandeira de seda prateada da árvore e saí em disparada. Já estava a 10 metros dali quando Bianca conseguiu gritar, pedindo ajuda. Pensei que estivesse livre. Zip! Uma corda prateada correu pelos meus tornozelos e se prendeu à árvore perto da qual eu me encontrava. Uma armadilha, disparada de um arco. Antes que eu pudesse pensar em parar, desabei estendido no chão. Percy! Gritou Thalia à minha esquerda. O que você está fazendo? Antes que ela me alcançasse, uma flecha explodiu a seus pés e uma nuvem de fumaça amarela ergueu-se em torno de seu grupo. Eles começaram a tossir e engasgar. Eu podia sentir o cheiro do gás pelo bosque, o horrível cheiro de sulfura. Isso não é justo! Arquejou Thalia. Flechas de punção antidesportivas. Levantei-me e recomecei a correr. Faltavam apenas mais alguns metros até o riacho e eu tinha a presa. Mais flechas passaram zunindo pelo meu ouvido. Uma caçadora surgiu do nada e tentou me atingir com sua faca, mas eu me desviei e continuei correndo. Ouvi gritos do nosso lado do riacho. Beckendor e Nico estavam correndo em minha direção.
Pensei que estivessem vindo para me receber, mas então vi que estavam perseguindo alguém, Zoe Doce Amarga, correndo em minha direção como um guepardo, esquivando-se dos campistas sem dificuldade. E ela tinha nossa bandeira nas mãos. Não! Gritei, e aumentei a velocidade. Estava a menos de 1 metro do riacho quando Zoe alcançou o seu lado, chocando-se contra mim por garantia. As caçadoras davam vivas enquanto ambas as equipes chegavam ao riacho. Kiron surgiu do bosque com ar soturno. Ele levava os irmãos Sol nas costas, e parecia que ambos haviam sofrido golpes feios na cabeça. Connor Sol tinha 2 flechas projetando-se de seu capacete, como antenas. As caçadoras venceram, anunciou Kiron sem nenhum prazer. Então acrescentou num murmúrio, pela 56ª vez consecutiva. Perseu Jackson! Gritou Thalia, avançando contra mim. Ela cheirava a ovo podre e estava tão enfurecida que faíscas azuis cintilavam em sua armadura. Todo mundo se encolheu e recuou por causa de Aegis. Precisei de toda a minha força de vontade para não demonstrar medo. O que, em nome dos deuses, você estava pensando? Berrou ela. Cerrei os punhos. Já tivera acontecimentos ruins em número suficiente por um dia. Não precisava daquilo. Eu peguei a bandeira, Thalia. Balancei-a na cara dela. Eu vi a oportunidade e a aproveitei. Eu cheguei à base delas. Gritou Thalia. Mas a bandeira não estava mais lá. Se você não tivesse se intrometido, teríamos vencido. Tinha muitas delas atrás de você. Ah, então a culpa é minha? Eu não disse isso. Argue. Thalia me empurrou e um choque percorreu meu corpo, lançando-me a cerca de 3 metros, na água. Alguns campistas arquejaram. Umas 2 caçadoras abafaram o riso. Desculpe-me, disse Thalia, empalidecendo. Não tive intenção de... A raiva rugia em meus ouvidos. Uma onda ergueu-se do riacho, explodindo na cara de Thalia e encharcando-a da cabeça aos pés. Eu me levantei. Certo, grunhi. Eu também não tive intenção. Thalia respirava pesadamente. Já chega! Ordenou Kiron. Mas Thalia ergueu a lança. É isso que você quer, cabeça de alga? De certa forma, eu não ligava quando Annabeth me chamava assim, pelo menos, já me acostumara, mas, vindo de Thalia, não era nada legal. Pode vir, cara de pinheiro. Ergui contra a corrente, mas, antes que eu pudesse me defender, Thalia gritou e um feixe de raios desceu do céu, atingiu sua lança como um para-raios e explodiu em meu peito. Desabei, sentado, pesadamente. Senti um cheiro de queimado, tinha o pressentimento que vinha das minhas roupas. Thalia, disse Kiron. Já chega. Eu me pus de pé e convoquei todo o riacho a se erguer. Milhares de litros de água se elevaram no ar, formando uma maciça nuvem afunilada e gelada. Perse! Pediu Kiron. Eu estava prestes a lançá-la contra Thalia quando vi algo no bosque. Perdi a raiva e a concentração de uma só vez. A água voltou a cair no leito do riacho. Thalia ficou tão surpresa que se virou para ver o que eu estava olhando. Alguém, alguma coisa se aproximava. Estava envolta em uma névoa verde obscura, mas, à medida que se aproximava, campistas e caçadoras arquejavam. Isto é impossível, disse Kiron. Eu nunca o vira tão nervoso. Ela nunca deixou o sótão. Nunca. E, no entanto, a múmia ressequida que guardava o oráculo arrastou-se adiante até encontrar-se no centro do grupo. A névoa espiralava em torno de nossos pés, dando à neve um pálido tom de verde. Nenhum de nós ousava mover-se. Então sua voz sibilou no interior da minha cabeça. Aparentemente todos podiam ouvi-la, pois vários taparam os ouvidos com as mãos. Eu sou o espírito de Delfos, disse a voz. Porta-voz das profecias de Febo, Apolo assassino da poderosa Piton. O oráculo me mirava com seus olhos frios e mortos. Então se voltou inconfundivelmente para Zoe Doce Amarga. Aproxime-se, buscadora, e pergunte. Zoe engoliu em seco. O que preciso fazer para ajudar minha deusa? A boca do oráculo se abriu, deixando sair a névoa verde. Eu vi a imagem imprecisa de uma montanha, e uma garota de pé no pico árido. Era Ártemis, mas estava envolta em correntes, agrilhoada às pedras. Estava de joelhos, as mãos erguidas como se para defender-se de algo que a atacava, e parecia sentir dor. O oráculo falou.
A oeste, 5 buscarão a Deus acorrentada. 1 se perderá na terra ressecada. A desgraça do Olimpo aponta a trilha. Campistas e caçadoras, cada um, brilha. A maldição do Titão deve sustentar. E, pela mão do Pai, um irá expirar. Então, enquanto assistíamos, a névoa espiralou-se e recuou, como uma grande serpente verde, para a boca da múmia. O oráculo sentou-se numa pedra e tornou-se tão imóvel quanto estivera no sótão, como se fosse ficar sentado ali, à margem do riacho, por 100 anos. Capítulo 7. O mínimo que o oráculo podia ter feito era andar de volta para o sótão sozinho. Em vez disso, Grover e eu fomos eleitos para carregá-lo. Não imaginei que tivéssemos sido escolhidos por sermos os mais populares. Cuidado com a cabeça dela! Advertiu-me Grover quando subíamos as escadas. Mas era tarde demais. Bang! Bati sua face mumificada de encontro à moldura do alçapão, provocando uma chuva de poeira. Ah, cara! Apoiei-a no chão, procurando possíveis danos. Será que quebrei alguma coisa? Não sei dizer, admitiu Grover. Nós erguemos e acomodamos em seu banco de 3 pés, ambos bufando e suando. Quem iria imaginar que uma múmia podia pesar tanto? Supus que ela não falaria comigo, e estava certo. Fiquei aliviado quando finalmente saímos de lá e fechamos a porta do sótão. Bem, disse Grover, isso foi desagradável. Eu sabia que ele estava tentando dar um tom leve às coisas, em consideração a mim, mas ainda assim eu me sentia totalmente para baixo. O acampamento todo estaria furioso comigo por perder o jogo para as caçadoras, e ainda havia a nova profecia do oráculo. Era como se o espírito de Delfos tivesse saído de seu caminho para me excluir. Ele havia ignorado minha pergunta e caminhado quase 1 quilômetro para falar com Zoe. E não dissera nada, não dera nem mesmo uma pista, sobre Annabeth. O que Kiron vai fazer? Perguntei a Grover. Quisera eu saber. Pela janela do 2º andar, ele olhou pensativo para as colinas onduladas cobertas de neve. Queria estar lá fora. Procurando Annabeth? Ele teve alguma dificuldade em se concentrar em mim. Então corou. Ah, certo. Isso também. É claro. Por quê? Perguntei. Em que você estava pensando? Ele bateu os cascos, inquieto. Em algo que o Manticore disse, sobre a grande comoção. Não posso deixar de me perguntar se todas aquelas forças antigas estiverem despertando, talvez, quem sabe nem todas sejam do mal. Você se refere a Pan. Eu me senti um pouco egoísta, pois havia esquecido totalmente a ambição da vida de Grover. O deus da natureza estava desaparecido havia 2000 anos. Dizia-se que tinha morrido, mas os sátiros não acreditavam nisso. E estavam determinados a encontrá-lo. Haviam procurado em vão por séculos, e Grover estava convencido de que seria ele a obter sucesso. Esse ano, com Kiron colocando todos os sátiros em operação de emergência para encontrar meios-sangues, Grover não conseguirá dar prosseguimento à sua busca. Ele devia estar ficando louco com isso. Deixei a pista esfriar, disse ele. Eu me sinto inquieto, como se estivesse deixando algo muito importante escapar. Ele está lá fora, em algum lugar. Posso sentir isso. Eu não sabia o que dizer. Queria incentivá-lo, mas não via como. Meu otimismo havia sido esmagado na neve lá no bosque, junto às nossas esperanças de vencer na captura da bandeira. Antes que eu pudesse responder, Thalia subiu pesadamente os degraus. Oficialmente ela não estava falando comigo, mas olhou para Grover e disse: Diga a Percy para descer. Por quê? Perguntei. Ele disse alguma coisa? Thalia perguntou a Grover. Perguntou por quê. Dioniso está convocando um conselho com os líderes dos chalés para discutir a profecia, disse ela. Infelizmente, isso inclui Percy. O conselho se reuniu em torno de uma mesa de ping-pong na sala de recreação. Dioniso agitava a mão e fornecia os lanches, em queijo cremoso, biscoitos e várias garrafas de vinho tinto. Então Kiron lembrou-lhe de que o vinho ia contra suas restrições e que a maioria de nós era menor de idade. O Sr. D suspirou. Estalando os dedos, transformou o vinho em Coca Diet, que ninguém tampouco bebeu. O Sr. D e Kiron, com a cadeira de rodas, sentavam-se numa das extremidades da mesa. Zoe Bianca D'Angelo, a que havia se tornado uma espécie de assistente pessoal de Zoe, assumiram a outra ponta. Thalia,
Grover e eu nos sentamos à direita, e os outros membros do conselho, Beckendor, Silena Beauregard e os irmãos Sol, à esquerda. Os filhos de Ares também deveriam ter mandado um representante, mas todos haviam quebrado alguma parte do corpo, acidentalmente, durante a captura da bandeira, como cortesia das caçadoras, e estavam descansando na enfermaria. Zoe deu início à reunião num tom categórico. Isso é inútil. Queijo cremoso. Arquejou Grover, e começou a pegar biscoitos e bolas de ping-pong e a cobri-los com o queijo. Não há tempo para conversa, continuou Zoe. Nossa deusa precisa de nós. As caçadoras devem partir imediatamente. E ir para onde? Perguntou Kiron. Para oeste. Respondeu Bianca. Fiquei impressionado com quanto ela estava diferente após apenas alguns dias com as caçadoras. Seu cabelo escuro agora estava trançado como o de Zoe, de modo que dava para ver com clareza o seu rosto. Tinha sardas salpicadas no nariz, e os olhos escuros lembravam vagamente alguém famoso, mas eu não conseguia distinguir quem. Ela parecia estar se exercitando, e sua pele brilhava levemente, como a das outras caçadoras, como se viesse se banhando em luar líquido. Você ouviu a profecia. A oeste, 5 buscarão a deusa acorrentada. Podemos reunir 5 caçadoras e partir. Isso, concordou Zoe. Ártemis está sendo mantida como refém. Devemos encontrá-la e libertá-la. Está se esquecendo de algo, como sempre, observou Thalia. Campistas e caçadoras juntos brilham. Devemos fazer isso juntos. Não. Disse Zoe. As caçadoras não precisam da vossa ajuda. Grunhiu Thalia. Ninguém diz vossa há uns 300 anos, Zoe. Acompanhe os tempos. Zoe hesitou, como se estivesse tentando dizer a palavra corretamente. Zua. Não precisamos da sua ajuda. Thalia revirou os olhos. E esqueça. Receio que a profecia diga que vocês precisam, sim, de nossa ajuda, disse Kiron. Os campistas e as caçadoras devem cooperar entre si. Será? Refletiu o Sr. D, girando sua coca diet sob o nariz, como se ela tivesse um fino buquê. Um se perderá, um irá. Isso parece bastante grave, não? E se falharem porque tentam cooperar? Sr. D, suspirou Kiron, com todo o respeito, de que lado o senhor está? Dioniso ergueu as sobrancelhas. Desculpe-me, meu querido centauro. Só estava tentando ajudar. Devemos trabalhar juntos, disse Thalia, insistente. Tampouco a mim isso agrada, Zoe, mas você conhece as profecias. Quer lutar contra uma? Zoe fez uma careta, mas dava para ver que Thalia havia marcado um ponto. Não devemos nos demorar, advertiu Kiron. Hoje é domingo. Na próxima sexta-feira, 21 de dezembro, é o solstício de inverno. Ah, que alegria, murmurou Dioniso. Mais uma tediosa reunião anual. Ártemis tem de estar presente no solstício, disse Zoe. Ela tem sido uma das mais ativas nas discussões do Conselho para definir uma ação contra os lacaios de Cronos. Se estiver ausente, os deuses não decidirão nada. Vamos perder mais um ano de preparativos para a guerra. Você está sugerindo que os deuses têm problemas para agir em conjunto, minha jovem? Perguntou Dioniso. Sim, senhor Dioniso. O senhor D assentiu. Só estava confirmando. Tem razão, é claro. Prossigam. Eu devo concordar com Zoe, disse Kiron. A presença de Ártemis no Conselho de Inverno é crucial. Temos apenas uma semana para encontrá-la. E, possivelmente, o que é mais importante é localizar o monstro que ela estava caçando. Agora precisamos decidir quem irá nessa busca. 3 e 2, disse eu. Todos olharam para mim. Thalia até se esqueceu de me ignorar. Devemos ser 5, disse eu, acanhado. 3 caçadoras, 2 do acampamento meio-sangue. Isso é mais do que justo. Thalia e Zoe trocaram olhares. É, disse Thalia. Faz sentido. Zoe grunhiu. Eu preferiria levar todas as caçadoras. Vamos precisar da força dos números. Vocês vão refazer o caminho da deusa, lembrou-lhe Kiron. Movendo-se com rapidez. Não há dúvida de que Ártemis rastreou o cheiro desse monstro raro, qualquer que seja ele, à medida que seguia para o oeste. Vocês terão de fazer o mesmo. A profecia foi clara, a desgraça do Olimpo aponta a trilha.
O que sua senhora diria? Muitas caçadoras interferem no cheiro. O melhor é um grupo pequeno. Zoe pegou uma raquete de ping-pong e a estudou como se estivesse tentando se decidir em quem bateria primeiro. Esse monstro, a desgraça do Olimpo, eu o venho caçando ao lado da senhora Artemis há muitos anos. No entanto, não tenho a menor ideia de como deve ser essa besta. Todos olharam para Dioniso, creio que porque ele era o único deus presente supõe-se que os deuses saibam das coisas. Ele folheava uma revista sobre vinhos, mas, quando todos ficaram em silêncio, ele ergueu os olhos. Bem, não olhem para mim. Sou um deus jovem, lembram? Eu não faço inventário de todos aqueles velhos monstros e titãs empoeirados. Eles são um péssimo tema de conversa nas festas. Kiron, disse eu, você não tem nenhuma ideia em relação ao monstro? Kiron franziu os lábios. Tenho várias ideias, nenhuma delas boa. E nenhuma delas faz sentido. Chifon, por exemplo, caberia nessa descrição. Ele era verdadeiramente uma desgraça do Olimpo. Ou o monstro marinho quieto. Mas, se qualquer um desses dois estivesse se agitando, nós saberíamos. São monstros marinhos do tamanho de arranha-céus. Seu pai, Poseidon, já teria soado o alarme. Receio que o monstro em questão seja mais esquivo. Talvez até mais poderoso. É um grande perigo que vocês vão enfrentar, disse Connor Sol. Eu gostava da maneira como ele dizia vocês e não nós. Ao que parece, pelo menos 2 dos 5 vão morrer. Um se perderá na terra ressecada, recitou Beckendor. Se eu fosse vocês, ficaria longe do deserto. Houve um murmúrio de concordância. E a maldição do Titão deve sustentar, disse Silena. O que isso pode significar? Vi Kiron e Zoe trocarem um olhar de nervosismo, mas o que quer que estivessem pensando, guardaram para si mesmos. E, pela mão do pai, um irá esperar, disse Grover entre mordidas de cheetos e bolas de ping-pong. Como isso é possível? Quem seria morto pelo pai? Fez-se um silêncio pesado em torno da mesa. Olhei para Thalia e me perguntei se ela estaria pensando o mesmo que eu. Havia alguns anos, Kiron receberá uma profecia sobre o próximo filho dos 3 grandes, Zeus, Poseidon ou Hades, que fizesse 16 anos. Supostamente, esse adolescente tomaria uma decisão que iria salvar ou destruir os deuses para sempre. Por causa disso, os 3 grandes fizeram um juramento, depois da Segunda Guerra Mundial, de não ter mais filhos. Apesar disso, Thalia e eu havíamos nascido, e agora ambos nos aproximávamos da idade de 16 anos. Lembrei-me de uma conversa que tivera no ano anterior com Annabeth. Eu havia lhe perguntado por que, se eu era tão potencialmente perigoso, os deuses simplesmente não me matavam. Alguns dos deuses gostariam de matar você, dissera ela. Mas temem ofender Poseidon. Será que um pai olimpiano podia voltar-se contra o filho meio-sangue? Será que às vezes era mais fácil simplesmente deixá-los morrer? Se havia meios-sangues que precisavam se preocupar com isso, esses eram Thalia e eu. Perguntei-me se, afinal, não deveria ter enviado a Poseidon aquela gravata com estampa de conchas como presente do Dia dos Pais. Vai haver mortes, concluiu Kiron. Disso nós sabemos. Ah, que bom! Disse Dioniso. Todos olharam para ele. Ele ergueu os olhos inocentemente das páginas da revista Wine Connoisseur. Ah, o interesse pela Pinot Noir está voltando. Não prestem atenção ao que digo. Percy tem razão, disse Silena Beauregard. 2 campistas devem ir. Ah, entendo, disse Zoe, sarcástica. E suponho que vós quereis se apresentar como voluntária. Silena enrubesceu. Eu não vou a lugar nenhum com as caçadoras. Não olhem para mim. Uma filha de Afrodite não quer que olhem para elas, zombou Zoe. O que sua mãe diria? Silena começou a se erguer da cadeira, mas os irmãos Sol a puxaram de volta. Parem com isso, disse Beckendor. Era um sujeito grandalhão, com uma voz ainda maior. Ele não falava muito, mas quando fazia, as pessoas costumavam ouvi-lo. Vamos começar com as caçadoras. Quais de vocês irão? 3. Zoe se pôs de pé. Eu vou, evidentemente, e vou levar Febe. É a nossa melhor rastreadora. A grandona que gosta de bater na cabeça das pessoas? Perguntou Travis Sol, com cuidado. Zoe assentiu. Aquela que botou as flechas no meu capacete? Acrescentou Connor. É, replicou Zoe bruscamente. Por quê? Ah,
Por nada, respondeu Travis. É só que temos uma camiseta para ela da loja do acampamento. Ele ergueu uma grande camiseta prateada que dizia, em Artemis, deusa da lua, Tour de caça outono de 2002, com uma imensa lista de parques nacionais e coisas desse tipo embaixo. Trata-se de uma peça de colecionador. Ela estava admirando. Quer dar a ela? Eu sabia que os Souls estavam tramando alguma coisa. Sempre estavam. Mas acho que Zoe não os conhecia tão bem quanto eu. Ela limitou-se a dar um suspiro e pegou a camiseta. Como estava dizendo, vou levar Phoebe. E quero que Bianca vá. Bianca pareceu atordoada. Mas, sou tão inexperiente. Eu não seria de nenhuma utilidade. Ireis-vos sair bem, insistiu Zoe. Não existe maneira melhor de se pôr à prova. Bianca fechou a boca. Lamentei um pouco por ela. Lembrei-me de minha primeira missão, aos 12 anos. Eu me sentia totalmente despreparado. Um pouco honrado, talvez, mas muito ressentido e assustado. Imaginei que as mesmas coisas estivessem passando pela cabeça de Bianca nesse momento. E quanto aos campistas? Perguntou Kiron. Nossos olhos se encontraram, mas eu não sabia o que ele estava pensando. Grover se ergueu tão rápido que esbarrou na mesa de ping-pong. Ele espanou do colo migalhas de biscoito e de bolas de ping-pong. Qualquer coisa para ajudar Artemis. Zoe franziu o nariz. Acredito que não, sátiro. Vós não sois nem mesmo um meio-sangue. Mas é um campista, interveio Thalia. E ele domina os sentidos de um sátiro e a mágica da floresta. Você ainda sabe tocar uma canção de rastreador, Grover? Certamente que sim. Zoe hesitou. Eu não sabia o que era uma canção de rastreador, mas aparentemente Zoe a via como uma boa coisa. Muito bem, concordou Zoe. E o segundo campista? Eu irei. Thalia se pôs de pé e olhou à sua volta, desafiando qualquer um a questioná-la. Ora, muito bem, talvez minhas habilidades em matemática não fossem as melhores, mas de repente ocorreu-me que havíamos alcançado o número 5, e eu não estava no grupo. Ei, espere um pouco, intervim. Eu também quero ir. Thalia não disse nada. Kiron ainda estava me estudando, os olhos tristes. Ah, disse Grover, subitamente ciente do problema. Ora, eu esqueci. Percy tem de ir. Não tive a intenção de. Eu fico. Percy deve ir no meu lugar. Ele não pode, disse Zoe. É um garoto. As caçadoras não vão viajar com um garoto. Vocês vieram comigo até aqui, lembrei-lhe. Aquilo foi uma emergência rápida, e foi ordenada pela deusa. Eu não vou atravessar o país e lutar contra muitos perigos na companhia de um garoto. E quanto a Grover? Perguntei. Zoe sacudiu a cabeça. Ele não conta. É um sátiro. Tecnicamente não é um garoto. Ei! Protestou Grover. Eu tenho de ir, afirmei. Preciso fazer parte dessa busca. Por quê? Perguntou Zoe. Por causa de sua amiga Annabeth? Eu me senti corar. Odiei o fato de estarem todos olhando para mim. Não. Quer dizer, em parte. Mas eu sinto que devo ir. Ninguém saiu em minha defesa. O Sr. D parecia entediado, ainda lendo sua revista. Silena, os irmãos Sol e Beckendor olhavam para a mesa. Bianca me lançou um olhar de pena. Não, disse Zoe, impassível. Eu insisto neste ponto, leva um sátiro se for preciso, mas não um herói do sexo masculino. Kiron suspirou. A busca é por Artemis. As caçadoras devem poder aprovar seus companheiros. Meus ouvidos zumbiam quando me sentei. Sabia que Grover e alguns dos outros me olhavam solidariamente, mas eu não podia encará-los. Simplesmente deixei-me ficar ali sentado enquanto Kiron concluía o conselho. Que seja assim, disse ele. Thalia e Grover acompanharão Zoe, Bianca e Phoebe. Vocês devem partir à primeira luz da manhã. E que os deuses, ele olhou para Dioniso, o presente incluído, esperamos, estejam com vocês. Eu não apareci para o jantar naquela noite, o que foi um erro, pois Kiron e Grover vieram à minha procura. Percy, eu sinto muito. Disse Grover, sentando-se ao meu lado no beliche. Eu não sabia que você...
Sinceramente. Ele começou a fungar e eu deduzi que, se não o animasse, ele ou começaria a balir ou a mastigar meu colchão. Ele costuma comer objetos domésticos sempre que fica aborrecido. Está tudo bem, menti. É sério. Está tudo certo. O lábio inferior de Grover tremia. Eu nem pensei. Estava tão concentrado em ajudar Artemis. Mas eu prometo que vou procurar Annabeth por toda parte. Se puder encontrá-la, encontrarei. Assenti e tentei ignorar a grande cratera que se abria em meu peito. Grover, disse Kiron, você me permitiria dar uma palavrinha com Percy? Claro, fungou ele. Kiron esperou. Ah, disse Grover. Você quis dizer sozinho. É claro, Kiron. Ele me olhou, infeliz. Vê. Ninguém precisa de um bode. Ele saiu trotando do quarto, assoando o nariz na manga da roupa. Kiron suspirou e ajoelhou-se em suas patas equinas. Percy, eu não tenho a pretensão de compreender profecias. Sim, disse eu. Bem, talvez seja porque elas não fazem sentido. Kiron olhou para a fonte de água salgada que gorgolejava no canto do quarto. Thalia não seria a minha primeira escolha para ir nessa busca. Ela é impetuosa demais. Age sem pensar. É muito segura de si. Você teria me escolhido? Sinceramente, não, disse ele. Você e Thalia são muito parecidos. Muito obrigado. Ele sorriu. A diferença é que você é menos seguro de si do que ela. Isso pode ser bom ou mal. Mas uma coisa eu posso dizer, vocês dois juntos representariam um perigo. Nós poderíamos contorná-lo. Do mesmo jeito que contornou no riacho esta noite? Não respondi. Ele havia me pegado. Talvez seja melhor assim, ponderou Kiron. Você pode ir para casa passar os feriados com sua mãe. Se precisarmos de você, temos como chamá-lo. É, eu disse. Talvez. Puxei contra a corrente do bolso e a coloquei sobre a mesa de cabeceira. Não parecia que eu fosse usá-la tão cedo para outra coisa que não escrever cartões de Natal. Quando viu a caneta, Kiron fez uma careta. Não é de estranhar que Zoe não o queira por perto, suponho. Não enquanto carrega essa arma específica. Não entendi o que Kiron quis dizer. Então lembrei-me de algo que ele me dissera fazia muito tempo, quando me dera a espada mágica, em ela tem uma história longa e trágica, sobre a qual não precisamos falar. Eu queria perguntar sobre isso, mas ele tirou um dracma de ouro de seu alforje e o atirou para mim. Telefone para sua mãe, Percy. Diga a ela que estará indo para casa de manhã. Se quer saber. Eu quase me apresentei como voluntário para essa busca. Eu teria ido, não fosse pelo último verso. E, pela mão do pai, irá esperar. Claro. Eu não precisava perguntar. Sabia que o pai de Kiron era Cronos, o maléfico senhor dos titãs. O verso faria sentido perfeitamente se Kiron participasse da busca. Cronos não ligava para ninguém, nem para os próprios filhos. Kiron, disse eu, você sabe que maldição do titã é essa, não sabe? O rosto dele tornou-se sombrio. Ele fez uma garra sobre o coração e afastou, um gesto antigo para precaver-se contra o mal. Vamos torcer para que a profecia não signifique o que eu penso. Agora, boa noite, Percy. Sua vez chegará. Estou convencido disso. Não precisa se apressar. Ele disse sua vez da mesma forma que as pessoas falam quando querem dizer sua morte. Não sei se Kiron teve essa intenção, mas a expressão em seus olhos me fez ter medo de perguntar. Fiquei de pé diante da fonte de água do mar, esfregando a moeda de Kiron em minha mão e tentando imaginar o que dizer à minha mãe. Eu realmente não estava a fim de ter mais um adulto me dizendo que não fazer nada era o melhor que eu podia fazer, mas imaginei que minha mãe merecesse ficar informada. Por fim, respirei fundo e atirei a moeda na fonte. Ó deusa, aceite minha oferenda. A névoa tremeluziu. A luz vinda do banheiro era suficiente para criar um tênue arco-íris. Mostre Sally Jackson, eu disse. A Upper East Side, Manhattan. E, no meio da névoa, apareceu uma cena que eu não esperava. Minha mãe estava sentada à mesa da nossa cozinha com um cara. Eles estavam rindo histericamente. Havia uma grande pilha de livros entre os dois. O homem tinha, não sei, uns 30 e poucos anos, com cabelos meio compridos grisalhos, e usava um casaco marrom sobre uma camiseta preta.
Parecia um ator, um cara que pudesse fazer o papel de um policial disfarçado na TV. Eu estava perplexo demais para dizer alguma coisa e, felizmente, minha mãe e o cara estavam ocupados demais rindo para perceber minha mensagem de íris. Sally, você é uma figura, disse o cara. Quer mais um pouco de vinho? Ah, eu não devo. Mas vá adiante, se quiser. Na verdade, eu preferiria usar o banheiro. Posso? No corredor, disse ela, tentando não rir. O cara de ator sorriu, levantou-se e saiu. Mamãe! Chamei. Ela deu um pulo tão grande que quase derrubou os livros da mesa. Finalmente focalizou os olhos em mim. Percy. Ah, querido. Está tudo bem? O que você está fazendo? Perguntei. Ela piscou. Dever de casa. Então pareceu compreender a expressão que eu tinha no rosto. Ah, querido, esse é só o Paul. O Sr. Blofis. Está no meu seminário de criação literária. Sr. Balofice? Blofis. Ele estará de volta em 1 minuto, Percy. Diga qual é o problema. Ela sempre sabia quando alguma coisa estava errada. Contei sobre Annabeth. As outras coisas também, mas basicamente tudo se resumia a Annabeth. Os olhos de minha mãe se encheram de lágrimas. Dava para ver que ela estava tentando se segurar, para me poupar. Ah, Percy. É. Aí eles me disseram que não há nada que eu possa fazer. Acho que vou para casa. Ela girou o lápis entre os dedos. Percy, por mais que eu queira que você venha para casa, suspirou, como se estivesse com raiva de si mesma, por mais que eu queira vê-lo em segurança, quero que você compreenda uma coisa. Você precisa fazer o que acredita que tem de fazer. Fiquei olhando para ela. O que você quer dizer? Bem, você, lá no fundo, acredita de verdade que precisa ajudar a salvá-la? Acha que é o correto a fazer? Porque eu sei uma coisa sobre você, Percy. Seu coração está sempre no lugar certo. Ouça-o. Você está me dizendo para ir? Minha mãe contraiu os lábios. Estou dizendo que você está ficando muito grande para eu lhe dizer o que fazer. Estou dizendo que estarei do seu lado, mesmo que o que você decidir seja perigoso. Não posso acreditar que eu esteja dizendo isso. Mãe. A descarga soou no banheiro de nosso apartamento. Não tenho muito tempo, disse mamãe. Percy, qualquer que seja a decisão que tome, eu amo você. E eu sei que fará o que for melhor para Annabeth. Como você pode ter certeza? Porque ela faria o mesmo por você. E, com isso, minha mãe agitou a mão na névoa e a conexão se dissolveu, deixando-me com a imagem final de seu novo amigo, o Sr. Balofice, sorrindo para ela. Não me lembro de ter adormecido, mas me lembro do sonho. Eu estava de volta àquela caverna árida, o teto baixo e pesado sobre mim. Annabeth encontrava-se ajoelhada sob o peso de uma massa escura que parecia uma pilha de rochas. Estava cansada demais até para gritar. Suas pernas tremiam. Eu sabia que a qualquer segundo suas forças se esgotariam e o teto da caverna desabaria sobre ela. Como está nossa hóspede mortal? Ribombou uma voz masculina. Não era Cronos. A voz de Cronos era áspera e metálica, como uma faca raspando a pedra. Eu a ouvirá debochar de mim muitas vezes em meus sonhos. Mas essa voz era mais profunda e grave, como um contrabaixo. Sua força fazia o chão vibrar. Luke emergiu das sombras. Ele correu para Annabeth, ajoelhou-se ao lado dela, e então olhou para o homem invisível. Ela está perdendo as forças. Precisamos nos apressar. O hipócrita. Como se ele se importasse com o que aconteceria a ela. A voz profunda gargalhou. Pertencia a alguém que estava nas sombras, à margem de meu sonho. Então uma mão carnuda empurrou alguém adiante, para a área de luz, em Ártemis, as mãos e os pés presos por correntes de bronze celestial. A arquejei. Seu vestido prateado estava rasgado e esfarrapado. Seu rosto e seus braços estavam cortados em vários pontos, e ela vertia cor, o sangue dourado dos deuses. Você ouviu o garoto, disse o homem nas sombras. Decida. Os olhos de Ártemis dardejavam de raiva. Eu não sei por que ela simplesmente não arrebentava as correntes, ou sumia, mas não parecia capaz disso. Talvez as correntes a impedissem, ou alguma mágica ligada àquele lugar escuro e horrível.
A deusa olhou para Annabeth e sua expressão mudou para preocupação e afronta. Como você ousa torturar uma donzela como esta? Ela vai morrer logo, disse Luke. Mas você pode salvá-la. Annabeth emitiu um ruído fraco de protesto. Parecia que meu coração estava sendo torcido em um nó. Eu queria correr até ela, mas não conseguia me mover. Soltem minhas mãos, disse Ártemis. Luke apresentou sua espada, mordecostas. Com um golpe preciso, ele cortou as algemas da deusa. Ártemis correu para Annabeth e tomou o peso de seus ombros. Annabeth desabou no chão e ficou ali, tremendo. Ártemis cambaleou, tentando suportar a carga das pedras negras. O homem nas sombras deu uma risadinha. Você é tão previsível quanto fácil de vencer, Ártemis. Você me pegou de surpresa, disse a deusa, ajeitando o corpo sob o seu fardo. Isso não vai acontecer de novo. De fato, não vai, disse o homem. Agora você está fora do caminho para sempre. Eu sabia que não resistiria a ajudar uma donzela. Afinal, essa é a sua especialidade, minha querida. A Ártemis gemeu. Você não sabe nada de misericórdia, seu porco. Nesse ponto, disse o homem, estamos de acordo. Luke, pode matar a garota agora. Não. Gritou Ártemis. Luke hesitou. Ela ainda pode ser útil, senhor. Como isca, mais adiante. Ora. Você acredita mesmo nisso? Sim, general. Eles virão atrás dela. Tenho certeza. O homem ponderou. Então as víboras podem vigiá-la aqui. Supondo-se que ela não morra em razão dos ferimentos, você poderá mantê-la viva até o solstício de inverno. Depois disso, se nosso sacrifício transcorrer conforme planejado, a vida dela não terá o menor significado. A vida de nenhum mortal terá significado. Luke ergueu o corpo inerte de Annabeth e o levou para longe da deusa. Você nunca vai encontrar o monstro que procura, disse Ártemis. Seu plano fracassará. Como você sabe pouco, minha jovem deusa? Replicou o homem nas sombras. Mesmo agora, quando suas queridas seguidoras começam a busca para encontrá-la, elas trabalham diretamente em meu favor. Agora, se nos desculpar, temos uma longa jornada a fazer. Precisamos ir ao encontro de suas caçadoras e cuidar para que sua busca seja desafiadora. A gargalhada do homem ecoou na escuridão, fazendo tremer o chão até que todo o teto da caverna parecesse prestes a ruir. Acordei com um sobressalto. Tinha certeza de que ouvirá uma batida ruidosa. Olhei à minha volta no chalé. Estava escuro lá fora. A fonte marítima ainda gorgolejava. Não havia outros ruídos, a não ser o pio de uma coruja no bosque e a distante arrebentação das ondas na praia. À luz do luar, em minha mesa de cabeceira, estava o boné do New York Yankees, de Annabeth. Eu olhei fixamente por um segundo, e então um bang. Bang. Alguém, ou alguma coisa, estava batendo à minha porta. Agarrei contra a corrente e saí da cama. Olá. Chamei. Tum. Tum. Fui me aproximando devagar da porta. Destampei a lâmina, abri bruscamente a porta e me vi cara a cara com um Pégaso negro. Ei, chefe. Sua voz soou em minha mente enquanto ele se esquivava da lâmina da espada. Não quero virar espetinho de cavalo. Suas asas negras abriram-se com um susto, e o deslocamento de ar provocado me fez recuar um passo. Blackjack, disse eu aliviado, mas um tanto irritado. Estamos no meio da noite. Blackjack bufou. Não mais, chefe. São 5 da manhã. Para que você ainda está dormindo? Quantas vezes eu já lhe disse? Não me chame de chefe. Como quiser, chefe. Você é o cara. É o número 1. Esfreguei os olhos para me livrar do sono e tentei não deixar que o Pégaso lesse meus pensamentos. Esse é o problema em ser filho de Poseidon. Como ele criava cavalos da espuma do mar, posso entender a maior parte dos animais equestres. No entanto, eles também podem me entender. Às vezes, como no caso de Blackjack, eles mais ou menos me adotam. Veja, Blackjack foi prisioneiro a bordo do navio de Luke no último verão, até criarmos uma pequena confusão que lhe permitiu escapar. Na verdade, eu tivera muito pouco a ver com isso, mas Blackjack conferiu a mim o crédito de salvá-lo. Blackjack, disse eu, você devia estar nos estábulos. Os estábulos. Você vê Chiron nos estábulos? Bem, não.
Pois é, ouça, temos um outro amiguinho marinho que precisa da sua ajuda. De novo? É, eu disse aos cavalos marinhos que viria buscar você. Deixei escapar um gemido. Sempre que eu estava perto da praia, os cavalos marinhos me pediam que os ajudasse com seus problemas. E eles tinham um bocado de problemas. Baleias encalhadas, golfinhos presos em redes de pesca, sereias com a unha quebrada, eles me pediam que submergisse e ajudasse. Tudo bem, concordei. Estou indo. Você é o melhor, chefe. E não me chame de chefe. Blackjack relinchou suavemente. Poderia ter sido uma risada. Olhei para minha cama confortável. Meu escudo de bronze ainda pendia da parede, amassado e inutilizável. E, na mesinha de cabeceira, estava o boné mágico dos Yankees que pertencia a Annabeth. Num impulso, enfiei o boné no bolso. Acho que tinha o pressentimento, naquele exato momento, de que não voltaria ao chalé por muito tempo. Capítulo 8. Blackjack me deu uma carona sobrevoando a praia, e tenho de admitir que foi bem legal. Montar um cavalo alado, roçar a superfície das ondas a mais de 150 km por hora com vento nos cabelos e o borrifo do mar no rosto, isso é melhor do que esqui aquático. Aqui. Blackjack reduziu a velocidade e traçou um arco no céu. Agora é só descer reto. Obrigado. Desci de suas costas numa cambalhota e mergulhei no mar gelado. Nos últimos 2 anos, eu ganhara mais confiança em fazer proezas como essa. Podia me mover praticamente como quisesse debaixo da água, simplesmente ao determinar que as correntes oceânicas mudassem à minha volta e me impelissem. Podia respirar debaixo da água, sem problemas, e minhas roupas nunca se molhavam, a menos que eu quisesse. Mergulhei na escuridão. 5, 10, 15 metros. A pressão não era desconfortável. Eu nunca havia tentado me testar e ver se havia um limite para a profundidade a que eu podia chegar. Sabia que a maior parte dos humanos comuns não podia ultrapassar os 60 metros sem ser esmagada como uma lata de alumínio. Eu também deveria ficar sem visão em águas assim profundas à noite, mas conseguia ver o calor que emanava de formas vivas, e o frio das correntes. É difícil descrever. Não era como a visão comum, mas eu podia dizer onde todas as coisas estavam. Ao me aproximar do fundo, vi 3 cavalos marinhos, cavalos com rabo de peixe, nadando em círculo em torno de um barco emborcado. Os cavalos marinhos eram lindos de se ver. Seus rabos de peixe tremeluziam com as cores do arco-íris, brilhando fosforescentes. Suas crinas eram brancas e eles galopavam pela água da maneira como cavalos nervosos fazem numa tempestade. Algo os estava aborrecendo. Cheguei mais perto e vi o problema. Uma forma escura, algum animal, tinha metade do corpo presa sob o barco e emaranhada em uma rede de pesca, uma daquelas redes enormes que se usam em traineiras para pegar tudo de uma vez só. Eu odiava aquelas coisas. Já era ruim demais o fato de afogar em botos e golfinhos, mas, de vez em quando, também apanhavam animais mitológicos. Quando as redes se emaranhavam, alguns pescadores preguiçosos simplesmente as cortavam e deixavam os animais presos ali morrerem. Parecia que aquela pobre criatura estivera chafurdando no fundo do estreito de Long Island e, de alguma forma, se embaraçara na rede do barco de pesca naufragado. Tinha tentado se soltar, mas conseguirá apenas ficar ainda mais enredada, fazendo o barco deslocar-se. Agora os destroços do casco, que se apoiava em uma pedra grande, oscilavam e ameaçavam desabar sobre o animal emaranhado. Os cavalos marinhos nadavam ao redor do barco freneticamente, querendo ajudar, mas sem saber como. Um tentava cortar a rede com os dentes, mas os dentes dos cavalos marinhos não foram feitos para cortar corda. Os cavalos marinhos são muito fortes, mas não têm mãos, e não são, lá muito inteligentes. Liberte-o, senhor, pediu um cavalo marinho ao me ver. Os outros juntaram-se a ele, fazendo o mesmo pedido. Eu nadei até a criatura emaranhada para dar uma olhada mais de perto. A princípio, pensei que se tratasse de um jovem cavalo marinho. Eu já havia resgatado vários deles. Mas ouvi um som estranho, algo que não pertencia ao mundo submarino. Mu! Então me aproximei da coisa e vi que era uma vaca. Bem, eu já ouvira falar em peixes bois e coisas assim, mas esse era de fato uma vaca com a extremidade posterior de uma serpente. A parte frontal era um bezerro, um bebê com pelo branco, olhos castanhos grandes e tristes e focinho também branco, e a segunda metade era um rabo preto e marrom escamoso com barbatanas em cima e embaixo, como uma enorme enguia. Ei, pequenino, disse eu.
De onde você veio? A criatura me dirigiu um olhar triste. Mu! Mas eu não conseguia compreender seus pensamentos. Eu só falava com cavalos. Não sabemos o que ela é, senhor, disse um dos cavalos marinhos. Tem muitas coisas estranhas acontecendo. Murmurei. Ouvi dizer. Tirei a tampa de contracorrente, e a espada atingiu seu tamanho natural em minhas mãos, a lâmina de bronze brilhando na escuridão. A vaca-serpente assustou-se e começou a se debater na rede, os olhos cheios de terror. Ei! Chamei. Não vou machucar você. Só vou cortar a rede. Mas a vaca-serpente continuou a se debater, ficando ainda mais enrolada. O barco começou a se inclinar, agitando o lodo no fundo do mar e ameaçando desabar sobre a criatura. Os cavalos marinhos começaram a relinchar em pânico e agitar-se na água, o que não ajudava em nada. Está bem, disse eu. Guardei a espada e comecei a falar o mais tranquilamente possível para acalmar o pânico dos cavalos marinhos e da vaca-serpente. Eu não sabia se era possível ser pisoteado debaixo d'água, mas não queria tentar descobrir. Está tudo bem. Nada de espada. Está vendo? Sem espada. Pensamentos tranquilos. Grama marinha. Mamães vacas. Vegetarianismo. Duvidava que a vaca-serpente estivesse entendendo o que eu dizia, mas ela reagiu ao tom da minha voz. Os cavalos marinhos ainda estavam nervosos, mas pararam de rodopiar à minha volta com tanta velocidade. Solte-a, senhor, imploravam. Sim, afirmei. Isso eu já entendi. Estou pensando. Mas como eu podia libertar a vaca-serpente se ela, eu já havia concluído que provavelmente se tratava de uma menina, entrava em pânico diante de uma lâmina. Era como se já tivesse visto espadas antes e soubesse o quanto eram perigosas. Muito bem, disse eu aos cavalos marinhos. Preciso de todos vocês para empurrar exatamente da maneira como eu disser. Primeiro começamos com o barco. Não era fácil, mas com a força de 3 cavalos, conseguimos deslocá-lo, de modo que não mais ameaçasse desabar sobre a vaca-serpente bebê. Então passei a trabalhar na rede, desembaraçando-a parte por parte, soltando os pesos de chumbo e os anzóis, desfazendo nós em torno dos cascos da vaca-serpente. Isso levou uma vida, quer dizer, foi pior do que daquela vez em que tive de desemaranhar todos os fios dos controles do meu videogame. O tempo todo continuei falando com o peixe-vaca, dizendo-lhe que estava tudo bem, enquanto ele mugia e gemia. Está tudo bem, Bessie, afirmei. Não me pergunte por que comecei a chamá-la assim. Simplesmente me pareceu um bom nome para uma vaca. Boa menina. Muito boa. Finalmente a rede se soltou e a vaca-serpente deslizou velozmente pela água, dando um feliz salto mortal. Os cavalos marinhos relinchavam de alegria. Obrigado, senhor. Mu! A vaca-serpente me focinhou e voltou os grandes olhos castanhos para mim. Sim, disse eu. Tudo bem. Boa menina. Bem, fique longe de confusão. O que me lembrou de uma coisa, em havia quanto tempo eu estava debaixo d'água? 1 hora, pelo menos. Tinha de voltar para meu chalé antes que Argos ou as arpias descobrissem que eu estava descumprindo os horários. Disparei para a superfície e emergi. Imediatamente Blackjack apareceu e deixou que eu me agarrasse a seu pescoço. Ele me ergueu no ar e me levou de volta à praia. Sucesso, chefe? Sim. Resgatamos um bebê, de alguma coisa. Levou uma vida. Quase fui pisoteado. As boas ações são sempre perigosas, chefe. Você salvou a minha pobre crina, não foi? Eu não pude deixar de pensar no meu sonho, com Annabeth encolhida e inerte nos braços de Luke. Ali estava eu resgatando bebês monstros, mas não podia salvar minha amiga. Quando Blackjack voava de volta ao meu chalé, olhei por acaso para o pavilhão do refeitório. Avistei um vulto, um garoto agachado atrás de uma coluna grega, como se estivesse se escondendo de alguém. Era Nico, mas ainda nem havia amanhecido. Não estava nem perto do horário do café da manhã. O que ele estava fazendo ali? Hesitei. A última coisa que eu queria era Nico me falando de seu jogo de mitomagia. Mas alguma coisa estava errada. Eu podia ver pela maneira como ele se abaixava. Blackjack, pedi, deixe-me ali adiante, ok? Atrás daquela coluna. Eu quase estraguei tudo. Estava subindo os degraus atrás de Nico. Ele não me viu.
Espiando atrás da coluna, ele tinha toda a atenção voltada para a área das mesas. Eu estava a 1,5 metro dele, e prestes a perguntar o que está fazendo? Em voz alta, quando me ocorreu que ele estava dando uma de Grover e estava espionando as caçadoras. Ouviam-se vozes, duas garotas conversando em uma das mesas. Àquela hora da manhã? Bem, a menos que você seja a deusa do amanhecer. Tirei o boné mágico de Annabeth do bolso e o pus na cabeça. Não me senti diferente em nada, mas quando ergui os braços não pude vê-los. Eu estava invisível. Avancei sorrateiramente até Nico e olhei dali. Não podia enxergar bem as garotas na escuridão, mas conhecia as vozes, eram Zoe e Bianca. Parecia que estavam discutindo. Não pode ser curada, ia dizendo Zoe. Pelo menos não depressa. Mas como aconteceu? Perguntou Bianca. Uma brincadeira boba, grunhiu Zoe. Aqueles irmãos Sol, do chalé de Hermes. Sangue de centauro é como ácido. Todo mundo sabe disso. Eles borrifaram a parte interna daquela camiseta do tour de caça de Ártemis. Isso é terrível. Ela vai sobreviver, disse Zoe. Mas vai ficar acamada por semanas com urticárias horríveis. Não tem como ela ir. Agora somos eu, e você. Mas a profecia, disse Bianca. Se Febe não pode ir, somos apenas 4. Vamos ter de escolher outra. Não temos tempo, replicou Zoe. Precisamos partir à primeira luz da manhã. E isto é, imediatamente. Além disso, a profecia disse que perderíamos um. Na terra ressecada, lembrou Bianca, e esse lugar não pode ser aqui. Talvez seja, ponderou Zoe, embora não parecesse convencida. O acampamento tem limites mágicos. Nada, nem mesmo as condições meteorológicas, entra sem permissão. Poderia ser uma terra ressecada. Mas... Bianca, me escutai. A voz de Zoe estava tensa. Eu não sei explicar, mas tenho a sensação de que não devemos escolher outra pessoa. Seria perigoso demais. Ela teria um fim pior do que o de Febe. Não quero que Kiron escolha um campista como nosso quinto companheiro. E, não quero pôr em risco outra caçadora. Bianca ficou calada por alguns instantes. Você devia contar a Thalia o resto do seu sonho. Não. Não ajudaria em nada. Mas se suas suspeitas estiverem corretas, em relação ao general. Tenho a vossa palavra de que não falaríeis sobre isso, cortou Zoe. Ela parecia de fato aflita. Vamos descobrir logo. Agora vinde. O dia está raiando. Nico saiu do caminho delas. Ele foi mais rápido do que eu. Quando desciam apressadas os degraus, Zoe quase deu um encontrão em mim. Ela ficou imóvel, os olhos se estreitando. A mão dirigiu-se ao arco, mas nesse momento Bianca disse. As luzes da casa grande estão acesas. Depressa! E Zoe a seguiu, deixando o pavilhão. Eu sabia o que Nico estava pensando. Ele respirou fundo e estava prestes a sair correndo atrás da irmã quando tirei o boné da invisibilidade e disse. Espere. Ele quase escorregou nos degraus cobertos de gelo quando girou para dar de cara comigo. De onde você veio? Estava aqui o tempo todo. Invisível. Ele repetiu em silêncio a palavra invisível. Uau! Que legal! Como é que você sabia que Zoe e sua irmã estavam aqui? Ele enrubesceu. Ouvi quando passaram pelo chalé de Hermes. Eu não durmo muito bem aqui no acampamento. Assim, ouvi passos e as duas sussurrando. E então vim atrás delas. E agora está pensando em segui-las na busca, adivinhei. Como é que você sabe? Porque, se fosse minha irmã, eu provavelmente estaria pensando a mesma coisa. Mas você não pode. Ele me olhou, desafiador. Porque sou muito novo. Porque não vão deixá-lo. Vão pegá-lo e mandá-lo de volta para cá. E, porque é muito novo. Lembra-se do Manticore? Vai haver muitos mais como aquele. Ainda mais perigosos. Alguns dos heróis morrerão. Os ombros dele se curvaram. Ele transferiu seu peso de um pé para o outro. Talvez você tenha razão. Mas você pode ir por mim. Como? Você pode ficar invisível. Você pode ir.
As caçadoras não gostam de garotos, lembrei a ele. Se descobrirem. Não deixe que descubram. Siga-as invisível. Fique de olho na minha irmã. Você precisa fazer isso. Por favor. Nico. Você está pretendendo ir de qualquer jeito, não está? Eu queria dizer não. Mas ele me olhou nos olhos, e por alguma razão, não pude mentir. Sim, disse eu. Preciso encontrar Annabeth. Preciso ajudar, mesmo que não queiram a minha ajuda. Eu não vou denunciar você, garantiu ele. Mas precisa prometer que vai manter minha irmã em segurança. Essa é uma promessa muito difícil, Nico, numa viagem assim. Além disso, ela tem Zoe, Grover e Thalia. Prometa, insistiu ele. Darei o máximo de mim. Isso eu prometo. Então ande, vá. Disse ele. Boa sorte. Era loucura. Eu não havia arrumado nada. Não tinha nada comigo exceto o boné, a espada e as roupas que estava usando. Eu devia ir para casa, em Manhattan, naquela manhã. Diga a Kiron. Eu invento alguma coisa. Nico deu um sorriso travesso. Sou bom nisso. Vá. Corri, pondo o boné de Annabeth na cabeça. Enquanto o sol se levantava, fiquei invisível. Cheguei ao topo da colina meio-sangue a tempo de ver a van do acampamento desaparecendo na estrada rural, provavelmente com Argos levando o grupo de busca até a cidade. Depois disso, estariam por sua própria conta e risco. Senti uma pontada de culpa, e de estupidez também. Como é que eu esperava acompanhá-los? Correndo. Então ouvi asas imensas batendo. Blackjack pousou ao meu lado. Ele começou a fuçar casualmente alguns tufos de grama que se projetavam através do gelo. Se me perguntassem, chefe, eu diria que você está precisando de um cavalo voador. Está interessado? Um nó de gratidão se formou em minha garganta, mas consegui dizer: sim. Vamos voar.